E aí? Esse episódio eu vou falar sobre mais um poema, e esse poema se chama A Teus Pés, da escritora brasileira Ana Cristina César. Cara, eu confesso que eu não conhecia essa autora, eu só sabia de nome, mas nunca tinha lido nada, e quando li eu me surpreendi. Achei muito bom, achei uma escrita difícil, mas bem interessante. Tá, primeiro, vamos explicar quem é Ana Cristina César. Ela nasceu no Rio de Janeiro, ela nasceu no dia 2 de junho de 52. Ela teve depressão durante boa parte da vida dela, inclusive ela cometeu suicídio um ano depois de soltar esse poema aqui. Ela foi professora, tradutora, sabia alguns idiomas, ela era uma mulher muito inteligente e muito culta. A Ana Cristina César fez parte de um grupo seleto de escritores que foi chamado Geração do Mimeógrafo. Esse grupo ele fez parte da poesia marginal, e a poesia marginal ela é importante para a gente entender como que rolou a literatura no Brasil depois do modernismo. Tipo assim, quando você está estudando literatura, a gente estuda por escolas literárias, ou movimentos literários. Então a gente estuda lá o romantismo, aí ele passa para o realismo, né, que vai ser realismo, naturalismo e simbolismo ao mesmo tempo, mais ou menos ali. Aí a gente tem o pré-modernismo e o modernismo, que tem 3 fases. Depois da terceira fase a gente vai ter a Tropicália, que é lá dos anos 70 e tal, e aí acontece uma coisa muito grave na sociedade, a ditadura militar. Quando a ditadura militar baixou os decretos, os atos institucionais e aumentou a repressão na sociedade, existiu uma revolta contra isso e existiu uma resposta. Essa resposta veio por meio da literatura. Não só da literatura, tá? Veio de diferentes formas, a pintura, o cinema que já tinha, né? Mas principalmente a literatura. A geração mimeógrafo, ela tem esse nome porque os escritores publicavam seus textos mimeografados. Se você não sabe o que é o mimeógrafo, ele é o equivalente que tinha da impressora de antigamente. Só que ele não imprimia de fato os textos. Você molhava um papel com os textos lá com álcool e aí ele passava o que estava escrito lá para outra folha. E quando eu estava na escola tinha muito mimeógrafo, um cheiro de álcool muito forte que tinha por lá. Não é muito bom não, tá? Vou te falar. O texto saía tudo ruim, saía tudo manchado. Vixe, era horrível. Enfim, ainda bem que a gente tem impressora hoje. A geração mimeógrafo, ela evitava o máximo possível as grandes editoras, as grandes produtoras. Mas vamos explicar um pouquinho de forma mais organizada que eu já chego lá. Em 75, bom, a Ana Cristina César nasceu, ela estudou durante boa parte da vida dela em grandes escolas, em lugares de privilégio social, porque ela não era pobre. Ela cresceu numa família de pessoas inteligentes, ela é filha de professor e tal. Em 1975, a Heloísa Buarque de Holanda, que é da família do Chico Buarque, que também é da família do Sérgio Buarque, um dos primeiros historiadores do Brasil, a Heloísa Buarque de Holanda foi professora da Ana Cristina César. E ela escreveu uma antologia, 26 poetas hoje. E essa antologia era para ser dos principais escritores daquele tempo e tal. Ela fez uma seleção de representantes talentosos da literatura brasileira daquela geração. E aí ela colocou Ana Cristina César no meio desses escritores, né? Quando perguntaram para Ana Cristina César se a poesia dela era racional e se ela representava aquele tempo mesmo, ela falou que ela é muito construída, ela é muito penosa. Então deve dar muito trabalho externalizar na poesia da Ana Cristina César as frustrações e as tristezas que ela tem, porque quando você vai ver no texto, ele é escrito de um jeito estranho. As obras publicadas da Ana Cristina César, até chegar nesse livro chamado A Teus Pés, ela nunca tinha tido nada publicado de maneira oficial. Tudo que ela publicava era de forma independente e informal. Então ela fazia aquelas tiragens dos textos em mimeógrafos, dobrava, fazia caderninho e distribuía no mão a mão para as pessoas. Porque a gente não tinha a forma de publicar textos de hoje em dia, de colocar na internet, de publicar, assim, pagar uma mixaria e publicar em editora e por aí vai. Não tinha disso. Era muito diferente. As primeiras obras dela foram Cenas de Abril, de 79, que é uma produção independente. Correspondência Completa, que é de 79 também independente. E aí a gente tem Luvas de Pelica, de 1980, que também é independente. A Teus Pés, de 1982, foi o primeiro e único livro publicado
da Ana Cristina César com vida, que foi feito por uma editora. Então foi um compilado de todos os livros antigos, que é o Cenas de Abril, Correspondência e Luvas de Pelica, mais um livro novo dela que chamava Teus Pés, que é o livro que começa essa coletânea. Mas olha que legal, você pega 3 livros antigos mais o livro novo dela e compila em um livro só, dá um negocinho fininho. Então a literatura dela tinha muita coisa, mas era muito conciso. Ela escrevia com poucas páginas muitas coisas. Aí depois que ela morreu, em 83, saíram textos póstumos, né? Existe um livro chamado Inéditos e Dispersos, que é de 85. A gente também tem Novas Seletas, que é um livro organizado por outra pessoa, que é póstumo. E o último, que é o Poética, que é a obra completa dela, compilada em um livro, que aí sim é um livrão maior, que é de 2013. Então essa é a obra da Ana Cristina César, que é da geração do mimeógrafo, que representa a poesia marginal. Tá. Na década de 70, um pouco antes dela publicar o texto, o Brasil estava sob o jugo, ou seja, estava sob a força da ditadura militar. Tinha as consequências lá do ato institucional número 5, que fechou o Congresso e instituiu a censura. Os militares eles tinham receio dos artistas e dos escritores, porque naquela época a gente tinha artistas muito competentes para transmitir uma mensagem de que, a gente está sendo atacado. E transmitir isso por baixo dos panos, sabe? Para ninguém perceber. Inclusive, muitos cantores ficaram famosos por causa disso. Tipo Chico Buarque, o Raul Seixas e outros autores da literatura que fizeram isso também. Em 78, perto do lançamento dos livros dela, a perseguição aos escritores e a todo tipo de intelectual foi aumentando. Enfim, todos os opositores do governo eram perseguidos, porque eles eram chamados de subversivos. Aí a censura, ela era um veto à forma de expressão. Você não podia escrever o que quisesse, você não podia falar o que quisesse, entendeu? Porque senão você podia ser sequestrado ou sequestrada pela polícia, ser torturado. É um negócio bem complicado, sabe? Naquela época a galera sumia e ninguém sabia de nada, e ninguém se perguntava. Porque, assim, não tinha muita regra, né? A gente passou a ter regra de convivência no mundo há muito pouco tempo. E ainda assim tem muito lugar que a polícia faz o que quiser, tipo em favela, por exemplo. A polícia vai lá, mata 200, mata 20 esses dias. Eu tô gravando esse curso aqui um dia depois da chacina de Jacarezinho, que a polícia chegou lá e matou 25, entendeu? Como se não fosse nada. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que a repressão policial e a repressão dos militares e das autoridades existiam e ainda existem, mas naquela época era ainda pior. Em contrapartida a tudo isso que estava acontecendo, essa era a década seguinte dos avanços mais significativos das minorias. A gente vai ter o movimento negro e o movimento feminista representando isso. Por exemplo, um tempo atrás a gente tinha o Martin Luther King fazendo discurso lá nos Estados Unidos, fazendo aquelas manifestações gigantescas em que ele carregava milhões de pessoas. A gente teve um movimento feminista se tornando famoso também, por exigir que as mulheres pudessem votar, que elas pudessem ter mais participação social e tal. Nos anos 60, um pouquinho antes, que teve o registro desses grupos que eram silenciosos, mas que nos anos 70/80 passaram a se manifestar mais. Isso permite a nós compreender esses fenômenos que foram acontecendo na literatura, principalmente o tropicalismo, a geração beat e outros movimentos sociais que aconteceram, que surgiram ou que eles se desenvolveram mais nessa época, sabe? Eles interferiram muito na produção artística. Os escritores dos anos 80, eles vão tratar de questões que eram tabu antigamente. Então falar sobre a posição da mulher, falar sobre a homossexualidade, falar sobre a questão negra, e esses temas assim que são mais complicados de discutir até mesmo hoje em dia, né? A literatura marginal, ela ganha corpo nessa época, né? Essa definição de marginal, ela não está errada. O termo, ele sempre esteve perto de coisas que são ambíguas, ou seja, que tem dois sentidos. Mas quando a gente chama literatura marginal por esse nome, significa que os escritores, eles estavam à margem da sociedade. Não sei se você tem essa ideia, mas quando eu falo de poeta, durante muito tempo se imaginou que o poeta era um cara barbudo, um cara meio desprendido da vida, que não era muito preso em moda e tal. A ideia do poeta barbudo, largadão, ela começou a se construir nessa época, entre os anos 70 e 80.
Porque a literatura marginal permitiu isso, sabe? Ah, se eu vou ser marginal mesmo, eu não vou ser publicado por grandes editoras, e isso por escolha dos autores, então eu vou me parecer mais com as pessoas que estão à margem da sociedade. Eu vou andar com a barba grande, eu vou andar com a roupa que eu quiser, que eu uso para ficar em casa, eu vou tomar a minha cerveja, a minha cachaça, sem me preocupar com nada disso, entendeu? Então é isso que estava rolando naquela época. Os poetas dos anos 70, de acordo com a Heloísa Buarque de Holanda, abre aspas, eles eram marginais da vida política do país, eles eram marginais do mercado editorial e eles eram marginais do cânone literário. O que é cânone? Quando a gente vai estudar literatura, sim, tem muito livro no mundo, tem muito autor, tem muita gente que escreve. Então, como que a gente vai determinar quais são os, entre aspas, melhores livros para a gente ler? Já que não vai dar para ler tudo até antes de morrer. Você estabelece um cânone, que é tipo uma primeira divisão dos livros. Então, a primeira divisão tem os livros mais importantes ali. Então, eu vou ter aqui no Brasil, por exemplo, Machado de Assis, a Clarice Lispector, o Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa, a maioria dos escritores homens e algumas mulheres. Os escritores da literatura marginal, eles fugiam dessas definições porque eles não gostavam desse termo. Eles achavam que isso excluía muita gente, o que é verdade. A literatura marginal, ela buscou dar voz às pessoas que não tinham muita visibilidade. Nesse período, a gente estava tendo quem sendo publicado pelas grandes editoras. A gente tinha João Cabral de Melo Neto, a gente tinha o João Ubaldo Ribeiro, Rubem Fonseca. Se você não conhece nenhum desses nomes, eles eram escritores super importantes do Brasil lá dos anos 60 até os anos 70. E as grandes editoras, elas ficavam competindo entre si para ver quem que pegava o trabalho desses caras. Aí os escritores marginais ficavam como? Ficavam daquele jeitão, né? Publicando no mimeógrafo e distribuindo. Mas já que muita gente daquela época era pobre também, muita gente se identificou com esses textos. E se identificaram também com a causa, sabe? O cara chegava, oferecia um poema e falou, pô, lê esse poema aqui, eu não estou sendo publicado por nenhuma editora, mas eu sou bom, confia. Aí as pessoas começaram a ler e começaram a se interessar por essa literatura. Nessa fase surge a ideia do poeta editor, porque ele escreve e ele edita o próprio texto. Isso não acontecia antes. Antes o escritor mandava o texto para a editora e aí isso ficava sob a responsabilidade de outro cara ou de outra mulher que tinha que ler inteirinho o livro, corrigir, fazer revisão, mandar o texto de volta, que aí o escritor ia lapidando o texto até ele ficar bonitão. Só que quando a gente teve a literatura marginal rolando, o escritor teve que ser o próprio editor. Então ele tinha que pegar o poema, ele mesmo editar e ele mesmo entender como que estava rolando o público. Porque quando você escreve literatura, você tem que pensar no seu público também. Quem que vai ler? Por que eu estou escrevendo desse jeito? Eu vou escrever mais difícil e chamar a atenção de quem tem mais dinheiro? Ou eu vou escrever mais fácil e chamar a atenção de um público mais simples? Isso passava pela cabeça dos escritores. Bom, então é nesse cenário que a gente constrói aí a carreira da Ana Cristina César. No final dos anos 70, no começo dos anos 80, ela escreve a maioria dos seus textos e acaba por cometer suicídio em 1983, muito tempo atrás. O livro A Teus Pés, ele tem um poema homônimo, que é o primeiro poema do texto. Também tem outros poemas lá. Tem uma preocupação desse texto com o ritmo de leitura, não só pela métrica, sabe? Mas pela pontuação também. A pontuação ela surge nos últimos poemas desse livro. Eu tenho muitas interrogações, eu tenho muitas perguntas, eu tenho muitas palavras em outros idiomas, porque Ana Cristina César, ela era de outra galera. Ela era de um público que tinha acesso à educação, coisa que não era muito comum naquela época, e ela escrevia também para pessoas mais cultas. Isso acabou se tornando um problema para ela. Porque enquanto outros escritores, tipo o Paulo Leminski, escreviam um negócio parecido com frase de Facebook, só que nos anos 70, Ana Cristina César fazia textos difíceis, complicados, quase impenetráveis. Então tinha muita gente que gostava, mas também tinha muita gente que odiava os textos dela. A diferença dessa poetisa para os outros escritores, que fez ela se destacar, é um resultado de uma atenção a questões formais. Então, como assim? Os escritores da literatura marginal, eles não eram muito preocupados com escrever difícil, com escrever bonito. Eles só escreviam, faziam um retrato da sociedade e teciam alguma espécie de crítica. Ana Cristina César não. Ela também tratava dessas questões, mas ela buscava também escrever um texto com uma qualidade
formal, mas bem elaborada. Então o texto dela era um negócio diferente, era mais trabalhadão ali, sabe? É tipo você comparar, não desmerecendo, mas assim, pega um funk. O funk ele é uma estrutura mais simples de música. Aí quando você compara o funk com uma música mais trabalhadona, vamos pegar a música erudita, que é super trabalhada. Se você comparar os dois, são dois públicos diferentes, são dois jeitos diferentes de entender a música, entendeu? Mas os dois são música. Naquela época a poesia era mais ou menos isso. A gente tinha uma poesia que ela era menos preocupada com a forma, então eu não vou ter um rigor de escrever tudo certinho, parágrafo aliás, uma estrofe de tantos versos, verso de tantas sílabas, não tinha isso. Não rolava isso. Não pelo menos com com os outros escritores. Quando a Cristina César passou a ter uma preocupação com esses temas. A linguagem do texto dela é super fragmentada. Às vezes ela está falando de uma coisa, ela muda o assunto e fala de outro, e você fica meio perdido. Parece que o esquema é não ficar tentando encontrar significado para o texto dela, porque às vezes simplesmente pode não existir esse significado. É como se fosse um exercício de escrita. Ela fica tentando fazer alguma coisa diferente ali, às vezes ela é feliz e às vezes nem tanto. Deixa eu ver o que mais que dá para falar do poema antes de entrar nele. Ele é no período pós-tropicália, então a gente tinha música conectada à poesia de uma forma muito interessante ali. Muita gente ficou famosa nessa época, tipo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque, enfim. Muita gente ficou famosa não só pela música, mas também pela poesia. A gente tem a questão da literatura dentro de outras formas artísticas. Ana Cristina César, ela tenta colocar a literatura dentro de uma carta, ela coloca a literatura dentro de um diálogo, e isso funciona muito bem. A poesia dela é majoritariamente urbana, então ela fala de coisas que estão acontecendo na cidade e não no campo. A literatura dela é super intimista, fala muito sobre si mesma, sobre esse lance de confessar algumas coisas que foram feitas durante a vida. Ela parece bastante, inclusive eu percebi isso, com a Clarice Lispector. Só que, lógico, né, de um jeito diferente. A gente tem muita ironia no texto dela, a gente tem muito paradoxo, ou seja, que são ideias opostas que se encaixam. A gente tem antítese, que são só ideias opostas mesmo. Ironia, muita ironia. O texto dela é super irônico, ele fica brincando com as palavras, brincando com o entendimento dos textos. Existem algumas referências ali que não dá pra entender, sabe? A maioria das coisas ali é autobiográfica, tá? Então tem muito da vida da Ana Cristina César. Tem muito de fingimento também, de parecer que é autobiográfico e não ser. Enfim. E uma certa inspiração também da poesia concreta, que ela trabalhava muito a forma e um pouco menos o conteúdo. No caso da Ana Cristina César, ela vai tentar fazer bem os dois. Bom, vamos lá então fazer uma leitura desse poema para que você consiga entender melhor do que eu estou falando. Trilha sonora ao fundo, : piano no bordel, vozes barganhando uma informação difícil. Agora silêncio. Silêncio eletrônico, produzido no sintetizador que antes construiu a ameaça das asas, batendo freneticamente. Apuro técnico. Os canais que só existem no mapa. O aspecto moral da experiência. Primeiro ato da imaginação. Suborno no bordel. Eu tenho uma ideia. Eu não tenho a menor ideia. Uma frase em cada linha. Um golpe de exercício. Memórias de Copacabana. Santa Clara, às 3 da tarde. Autobiografia. Não. Biografia. Mulher. Papai Noel e os Marcianos. Billy the Kid versus Drácula. Drácula versus Billy the Kid. Muito sentimental. Agora pouco sentimental. Pensa no seu amor de hoje, que sempre dura menos que o seu amor de ontem. Gertrude. Essas são ideias bem comuns. Apresenta jazz band. Não, toca blues com ela. Essa é a minha vida. Atravessa a ponte. É sempre um pouco tarde. Não presta atenção em mim. Olha aqueles 3 barcos colados imóveis no meio do grande rio. Estamos em cima da hora. Daydream. Quem caça mais o olho um do outro? Sou eu, admito Vitória. Ela que mora conosco, então nem se fala. Caça, caça. E faz passos pesados subindo a escada correndo. Outra cena da minha vida. Um amigo velho vive em táxis. Dentro de um táxi é que ele me diz que quer chorar, mas não chora.
Não esqueço mais. E a última eu já te contei? É assim. Estamos parados. Você lê sem parar, eu ouço uma canção. Agora estamos em movimento. Atravessando a grande ponte, olhando o grande rio e os 3 barcos colados imóveis no meio. Você anda um pouco na frente. Penso que sou mais nova do que sou. Bem nova. Estamos deitados. Você acorda correndo. Sonhei outra vez com a mesma coisa. Estamos pensando. Na mesma ordem de coisas. Não na mesma ordem de coisas. É domingo de manhã. Não é dia útil às 3 da tarde. Quando a memória está útil, usa. Agora é sua vez. Do you believe in love? Então está. Não insisto mais. O tempo fecha. Sou fiel aos acontecimentos biográficos. Mais do que fiel, tão presa. Esses mosquitos que não largam, minhas saudades ensurdecidas por cigarras. A aliteração do S. Minhas saudades ensurdecidas por cigarras. O que a cigarra faz? Então é o som da cigarra vindo por meio de palavras. O que faço aqui no campo declamando aos metros versos longos e sentidos. Que estou sentida e portuguesa. E agora não sou mais, veja, sou mais severa e ríspida. Agora sou profissional. Segunda história rápida sobre a felicidade, descendo a colina ao ensurdecer. Meu amor ficou longe, com seu ar de não ter dúvida, e dizia, meus pais. Não posso mais duvidar dos meus passinhos nesse sítio. Você agora fala até mais baixo, delicada que eu reparo mais que o outro depois de um tempo fora. É como voltar e achar as crianças crescidas e sentar na varanda para trocar pensamentos e memórias de um tempo que passou. Mas quando eu fui, aquele dia no aeroporto, ainda havia áreas de mistério. Agora, descendo essa colina, sem nenhum, que eu conto então do amor distante. E não imito a minha nostalgia, mas a delicadeza, a sua, assim feliz. É confuso? É confuso. Essa confusão é proposital. Essa mistura de ideias e de informações que vão sendo colocadas uma acima da outra, a gente pode chamar de 2 coisas aqui. A gente pode chamar de um fluxo de consciência, que é quando eu vou ter uma ideia vindo atrás da outra, uma forma desorganizada de jogar as ideias, ou eu posso chamar de monólogo interior. Se um desses 2 termos aparecer na prova do vestibular, fica de olho, porque pode estar relacionado à alternativa correta. O monólogo interior é quando você conversa consigo mesmo ou consigo mesmo e fica repetindo algumas coisas, fica colocando informações que não estão ligadas uma com a outra, mas que elas fazem sentido dentro da cabeça de quem fala. No caso aqui é o eu lírico. O que eu vou te mostrar aqui? Tem como explicar? Esse poema não tem e não tem com o que se preocupar, tá tranquilo. O poema ele não foi feito para ser compreendido, para ser entendido. Ele foi feito simplesmente para soltar alguma emoção muito forte do eu lírico. Esses termos que estão aqui, algumas coisas. Autobiografia, não. Biografia. Então, o eu lírico está falando sobre si? Não. Está fazendo uma biografia, mas não é de si mesmo. Agora, pouco sentimental. Pensa no seu amor de hoje, que sempre dura menos que o seu amor de ontem. Olha como que isso é lírico e como que isso deixa muita sugestão. Olha aqueles 3 barcos colados imóveis no meio do grande rio. Será que isso é uma memória de infância? Será que isso é autobiográfico? Talvez seja, talvez não. Quem caça mais o olho um do outro? Isso é o quê? Pessoas se encarando? Tudo o que acontece no poema da Ana Cristina César deixa margem para mais de uma interpretação. Aparentemente isso é proposital, porque Ana Cristina César ela manjava muito de poesia, então ela não fazia nada à toa. É possível que tudo isso tenha uma explicação, mas como eu falei anteriormente, essa compreensão ela não dá para ser atravessada, não dá para eu entender, porque tem uma barreira muito grande. Existe uma dificuldade de entender esse texto aqui, porque falta muita informação, ao mesmo tempo que tem muita informação. Essa que é a jogada do poema da Ana Cristina César. Então, se for cair alguma coisa do vestibular sobre ela, talvez vai cair a questão do lirismo, ou seja, esse negócio de falar sobre si mesmo, a subjetividade no poema. Vai cair algo relacionado ao período em que ela escreveu, da poesia marginal. Dificilmente vai cair algo pedindo para você interpretar uma parte do texto, porque o texto ele não é feito para ser
compreendido, ele não é feito para ter uma mensagem para transmitir, entendeu? É diferente esse poema. Ela atrai menos pessoas justamente porque ela não é quadradinha, ela não é organizadinha e que vai te passar alguma mensagem. Eu mesmo não sou o maior fã desse tipo de poesia, mas a gente tem que entender o valor dela. Olha essa última parte, segunda história rápida sobre a felicidade. Isso aqui é o que a gente chama de poesia em prosa. Por quê? Porque o texto não está dividido em versos, mas ainda assim ele é um texto poético. Ou seja, ele tem uma mensagem ali a ser transmitida que não é narrativa. Eu vou ter só um exercício de palavras que tem uma finalidade puramente artística. Bom, esse foi o poema Teus Pés, da Ana Cristina César. Eu peço que você mesmo leia, você mesmo ou você mesma, leia essa parte do texto, esse poema, e tenta tirar algumas informações daqui desse vídeo e também de outros canais na internet, beleza? Valeu!